Que a paz divina abençoe o seu dia e a sua semana. Hoje a gente vai mergulhar num material que é, olha, um soco no estômago. No bom sentido, né? Exato, no bom sentido. Estamos falando do capítulo 5 do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, do autor Leonard Ravenhill. E o título do capítulo já prepara o terreno. Um avivamento em um monte de ossos. Só o título já é impactante. Muito. A imagem central vem lá do profeta Ezequiel. Aquele vale lotado de ossos humanos secos, sabe? Espalhados. Uma cena de desesperança total. Total. E o Ravenhill usa essa cena, que ele chama de a encarnação da desesperança, para fazer um diagnóstico da igreja que é brutal. É bem direto ao ponto. E a nossa missão aqui é tentar entender a fundo, sabe? Essa crítica escrita décadas atrás, será que ela ainda faz sentido hoje? Ou será que a igreja só mudou o jeito de ser eficaz? É uma ótima pergunta. Vamos começar pela cena que ele pinta, com base em Ezequiel 37. É sombria. Um vale com ossos muito numerosos e sequíssimos. É o tipo de situação que ele diz que merecia uma placa gigante, né? Escrito sem solução. Exatamente. E é aqui que ele já joga a primeira provocação. Ele faz uma distinção bem cortante. Ele diz que um pregador lida com o possível, mas um profeta lida com o impossível. E essa distinção é o ponto de partida de todo o argumento dele. Pensa bem, para Ravenhill, a fé de verdade não é para fazer o que a gente já consegue, o que está no nosso controle. Certo. Ele tem uma citação que é a chave de tudo. Algo como: o que Deus pede dos homens é que façam não o que são capazes, mas sim o que não são capazes. A ideia é que o milagre acontece exatamente aí, sabe? Onde a nossa incapacidade total encontra o poder sem limites de Deus. É nesse ponto que a palavra impossível é riscada do dicionário, como ele diz. Exatamente. Mas essa distinção entre pregador e profeta, não sou um pouco elitista? Ele parece colocar a maioria dos líderes numa categoria inferior, que só trabalha com o que é fácil? É uma pergunta excelente. E eu acho que ele sabia que ia soar provocador. O ponto dele, eu acho, não é diminuir o trabalho do dia a dia, mas desafiar a mentalidade, sabe? A mentalidade de se acomodar. Isso. A tendência de se contentar com o gerenciamento do que já existe, com programas que têm resultados previsíveis. O profeta, na visão dele, não é um cargo, é uma postura. Uma atitude. É a pessoa que olha para o vale de ossos secos e, em vez de dizer, vamos organizar um comitê, ousa perguntar a Deus, o que eu devo dizer a esses ossos? É uma recusa a aceitar a realidade como a palavra final. Entendi. Não é sobre o título, mas sobre a dimensão da fé que se está disposto a exercitar. E o perfil que ele traça dessa figura profética é bem específico, né? Ele os descreve como homens solitários, andam sozinhos, não são fabricados em série. Isso vai totalmente na contramão da nossa cultura de liderança hoje. Completamente. Hoje tudo é networking, colaboração, construir plataformas. Exato. E ele usa exemplos como Moisés, começando sua maior missão aos 80 anos, ou George Muller, impactando milhões já com 70. Para mostrar que essa unção não depende de juventude, nem de carisma, nem de aprovação popular. Exatamente. Essa figura do Ezequiel, sozinho no meio do vale, sem assessoria de imprensa. Sem equipe de marketing. É o contraponto perfeito para criticar o que ele via no evangelismo da sua época. O que nos leva direto a essa crítica, né? Ele fala de um tipo de pregação que oferece só satisfação teológica. Aquela que a gente sai do culto e comenta: nossa, que sermão inteligente, mas na segunda-feira... A vida continua exatamente a mesma, nada mudou de verdade. Nada. E o fascinante é que essa crítica do Ravenhill, lá nos anos 50, 60, ela ecoa perfeitamente o que muitos sociólogos da religião hoje chamam de cristianismo terapêutico moralista. Que é essa fé mais voltada para o bem-estar pessoal, para ser uma pessoa melhor. Exato, mas sem a transformação radical, a ressurreição que ele descreve no Vale de Ossos. Ele resume isso numa frase que é demolidora. Qual? O mundo não está querendo mais definições do evangelho, e sim novas demonstrações do poder dele. Uau! Para ele, não adianta ter a doutrina impecável, o sermão perfeito, se ele não tem o poder de fazer ossos secos viverem. Ok, então
O diagnóstico da igreja é essa tendência a uma fé muito teórica, muito certinha, mas sem poder real. E eles usam umas metáforas para descrever isso que são pesadas. A que mais me pegou foi: quando o mundo está adormecido em trevas, a igreja dorme em luz. É uma imagem de potencial desperdiçado. Totalmente. Ter a luz e usar ela só como um abajur confortável para dormir em vez de um farol. Ele via a igreja se perdendo em intermináveis discussões sobre detalhes de doutrina. Enquanto, na linguagem dura dele, o inferno vai só se enchendo. A energia estava sendo gasta no lugar errado. E ele conta aquela história do pastor que, num ato de desespero, pregou uma placa na porta da igreja. Ah, essa história é incrível. Dizia: esta igreja experimentará um avivamento ou um funeral. Parece extremo, mas para o Ravenhill, esse tipo de desespero santo é o começo da solução, né? Exatamente. Não é um desespero de falta de fé, mas o contrário. É o desespero de quem tem fé demais para aceitar o status quo. É a dor de ver a distância entre o que a igreja é e o que ela poderia ser. É aí que ele lança a pergunta que atravessa o capítulo todo. Isso. Será que Deus vai encontrar hoje alguém para se colocar na brecha, como Ezequiel fez? Essa é uma expressão bíblica forte. Para quem não está tão familiarizado, o que exatamente significa se colocar na brecha nesse contexto? Ótima pergunta. A imagem vem de um muro de uma cidade que foi derrubada em batalha. A brecha é o buraco na defesa. O ponto vulnerável. Exato. Se colocar na brecha é a atitude de um soldado desesperado que usa o próprio corpo para tapar aquele buraco, para proteger a cidade, mesmo que custe a própria vida. Nossa! No contexto de Ezequiel, a nação de Israel estava em ruínas, um monte de ossos secos. Deus procura alguém que se importe tanto a ponto de se colocar entre a morte e a vida e clamar por uma intervenção. Entendi. É uma posição de responsabilidade e sacrifício. Então, se o diagnóstico é essa acomodação, qual é a cura? Como ele descreve o processo do avivamento? Sim, e a análise dele dos passos é um alerta contra o otimismo superficial. O primeiro passo é a obediência. Deus manda Ezequiel profetizar aos ossos secos uma ordem completamente ilógica, e ele obedece. E a primeira coisa que acontece é Ruído? um barulho de ossos batendo, se encaixando, formando esqueletos. E aqui vem o primeiro grande aviso do Ravenhill. Que é? Não confunda barulho com criação ou agitação com avivamento. Essa parte me dá um arrepio. A ideia de que pode haver muito movimento, muita atividade na igreja e ainda ser só um cemitério se reorganizando. É assustador. Ele está basicamente dizendo que nossas métricas de sucesso podem estar completamente erradas. A gente mede o barulho, o crescimento numérico. E acha que isso é sinal de vida. Ravenhill diria que isso pode ser só a fase dos esqueletos se movendo. Pessoas que se organizaram, se filiaram, mas que ainda não têm vida espiritual genuína. E o processo não para aí, né? Não. Depois que os esqueletos se formam, eles ganham nervos, carne e pele. A aparência fica perfeita. Agora você tem um vale de cadáveres. O que é ainda mais perigoso. Porque a aparência de vida sem a vida em si pode enganar todo mundo. É o estágio da ortodoxia morta. Tudo no lugar, a doutrina correta. Mas sem o sopro de vida. O processo só se completa quando Deus dá uma segunda ordem a Ezequiel. Ele precisa profetizar de novo. Mas desta vez, não aos ossos, e sim ao espírito, ao sopro de vida. E o texto bíblico diz: e o espírito entrou neles e viveram. Viveram, não só se mexeram. E se puseram de pé um exército grande e poderoso. E é aí que ele lança o desafio final aos líderes, certo? A pergunta que ecoa. Exato. Ele questiona se os pregadores de hoje podem, com honestidade, olhar para o seu ministério e dizer: profetizei como ele me ordenara e eles viveram. Não eles se emocionaram, não eles gostaram do sermão. Mas eles viveram. Mas eles viveram. É uma régua muito, muito alta. Altíssima. Porque questiona a própria motivação, né? Será que a preocupação virou outra coisa? Atrair multidões, entreter, oferecer uma pregação agradável que não ofende ninguém, mas que, no fim, não ressuscita mortos. Então, essa vida real, de onde ela vem? Se não é dos programas ou da eloquência, qual é o ingrediente, segundo ele? Não é um segredo, mas um preço. Um preço pessoal.
Baseado num hino, Ravenhill diz que há 3 elementos indispensáveis. E o primeiro é: Um coração quebrantado. Ele usa a imagem do pão que Jesus partiu, do vaso de alabastro que a mulher quebrou para o perfume sair. A frase dele é direta: Deus só usa vasos quebrados. essa ideia de vasos quebrados é muito poética. Mas o que significa na prática, hoje? É uma ótima pergunta. Não se trata de baixa autoestima. O quebrantamento, na visão dele, é o fim da autossuficiência. É parar de confiar na própria força? Exato. É o momento em que a pessoa reconhece sua dependência total de Deus. É admitir: sem ti, eu sou um vale de ossos secos. Ok, faz sentido. O segundo elemento é o choro pelo pecado. Ele diz algo como: nossos olhos estão secos porque nosso coração também está. Sim, e aqui ele conta a história fantástica de William Booth, o fundador do Exército de Salvação. Ah, sim. A equipe dele na Inglaterra manda um telegrama dizendo que já tinham tentado de tudo, nada funcionava. E perguntaram: o que a gente faz? E a resposta? A resposta de Booth veio num telegrama de 2 palavras: experimentem chorar. Uau! Só isso? E a história conta que eles obedeceram, começaram a chorar e orar pela cidade e um avivamento começou. Essa história sempre me impacta. É um antídoto tão simples para a nossa obsessão com estratégias e métricas. Pois é uma lição que não se aprende em seminários. E o terceiro elemento é uma consciência profunda da realidade do pecado. Ele diz que os loucos zombam do pecado e a sociedade está sendo devorada por ele. Exatamente. Ele critica a tendência de tentar borrifar perfumes na impiedade, usar colônias teológicas para disfarçar o cheiro da morte. A solução não é um paliativo. Não, é uma limpeza profunda, que só acontece com rios de lágrimas de oração e de pregações ungidas. É sobre sentir o peso da perdição da humanidade. Certo, vamos tentar amarrar tudo isso. Leonard Ravenhill pega essa visão antiga de Ezequiel e a usa como um eletrochoque para acordar a igreja. Isso, para tirar da acomodação. O argumento central é que um avivamento de verdade não vem de melhores estratégias, marketing ou sermões eloquentes. Ele nasce de 2 coisas. Uma fé desesperada que ousa obedecer a Deus e falar vida ao impossível. E um coração que está genuinamente quebrado pela condição do mundo. Perfeito. É uma chamada para sair da zona de conforto da religião organizada e entrar na zona de perigo da fé profética. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. Ravenhill escreveu isso há muitas décadas, descrevendo a pobreza espiritual que ele via no seu tempo. E a pergunta que fica é: se esse era o diagnóstico dele naquela época, qual seria o diagnóstico hoje? E trazendo para o lado mais pessoal, Onde estão os ossos secos em nossa própria vida, em nossa família, em nossa comunidade? Que estão esperando uma palavra de fé, uma profecia que traga vida, por mais impossível que a situação pareça. na próxima semana a gente vai continuar essa análise, mergulhando em mais um capítulo deste livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Que Deus abençoe todos os ouvintes.